Boa tarde, meus amigos. Eu quero tirar o canal do ostracismo e então vou aproveitar a ocasião de uma leitura que fiz, na verdade uma releitura, que eu já tinha lido esse livro aqui uns anos atrás e peguei para reler novamente. Trata-se de Um Certo Henrique Bertazzo, de Érico Veríssimo. Uma coisa engraçada é que toda vez que eu leio esse título me vem à mente de imediato o apelido que Olavo de Carvalho deu para o Humberto Costa, que era Humberto Um Certo Bosta. E toda vez que eu vou falar o título desse livro eu preciso me concentrar, prestar atenção para não acabar falando sem querer o apelido no lugar. Mas Um Certo Henrique Bertazzo foi escrito por Érico Veríssimo em 1972 e trata-se de um ensaio biográfico a respeito do Henrique Bertazzo, que foi editor da editora do Globo de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A Globo ela era uma livraria e também uma editora, e pertencia ao pai do Henrique Bertazzo. O Henrique Bertazzo começou, o pai dele era um dos sócios da editora, né? E o Henrique Bertazzo começou a trabalhar lá quando tinha uns 15 anos de idade. E desde então ele nunca mais saiu da editora, fez carreira lá dentro e se tornou o editor da casa quando ficou mais velho. Esse livro aqui ele é interessante em vários aspectos, porque por meio da vida do Henrique Bertazzo a gente vê também como era o dia a dia de um editor, como eram os bastidores da vida de um editor, os bastidores de uma editora. A gente vê os bastidores de uma editora que foi importante para o Brasil, não era uma editora qualquer. Vê também o ambiente literário do Rio Grande do Sul naquela época. Tanto que eu postei uma foto desse livro no meu Instagram e escrevi na legenda lá, a vida literária do Rio Grande do Sul, porque poderia ser também uma crônica sobre vida literária, assim como Brito Broca escreveu a vida literária no Brasil, por exemplo. A editora da Globo, ela passou por um problema bem específico, porque ela estava muito deslocada do foco cultural do Brasil na época, né? Os principais editores, os principais autores estavam todos concentrados aqui no Rio e em São Paulo. O foco cultural era aqui, era Rio e São Paulo. E, no entanto, a editora da Globo estava lá no extremo do Brasil, no extremo sul, em Porto Alegre. Então, o que sobrava para eles fazerem, se tudo que era feito por aqui? Bom, primeira coisa, eles tinham que descobrir os autores que eram importantes ali da região deles mesmo. Então, aí que entra o próprio Érico Veríssimo, porque o Érico Veríssimo ele foi publicado pela editora da Globo. Ele era de Cruz Alta, lá no Rio Grande do Sul, ele se mudou para Porto Alegre por necessidade de trabalho, começou a trabalhar na editora, na livraria do Globo, e aí conheceu o Henrique Bertazzo, se tornaram amigos, ele mesmo se tornou editor também da editora e começou a publicar ali os seus romances, um após o outro. Então, já que não tinha mais como publicar os grandes autores que já eram lançados pelas editoras aqui do Rio e de São Paulo, eles aproveitaram a ocasião para fazer publicações de escritores que estavam ali próximo a eles, fora da atenção do foco cultural. Outro problema que a editora do Globo precisou contornar era também a literatura estrangeira que era trazida aqui para o Brasil. Naquela época, a atenção no Brasil estava muito voltada para a produção literária francesa. Então, o que restava para a Globo fazer? Já que tudo que era da França já vinha aqui para os editores do Rio e de São Paulo. Eles procuraram escritores de outras nacionalidades. Então, graças à editora da Globo, o Brasil começou a ter aqui obras, por exemplo, de Thomas Mann, de Aldous Huxley, de William Somerset Maugham. Eles abriram o leque do mercado editorial aqui no Brasil para os autores de língua anglo-saxônica. Um trabalho excepcional feito pela editora Globo foi, por exemplo, a tradução, a edição de toda a Comédia Humana de Balzac, um projeto coordenado por Paulo Ronay. E o engraçado é que, quando o Érico Veríssimo fala a respeito desse trabalho aqui no livro, ele dedica uns 2 parágrafos sobre isso e depois passa adiante no assunto, sem dar muita atenção. Ele está ali, é um capítulo em que ele está discorrendo sobre os projetos editoriais que a editora tinha realizado, e aí chega o momento de falar sobre a Comédia Humana e ele comenta também, a editora também publicou aqui a Comédia Humana, coordenada por Paulo Ronay e tal, e aí acabou, ele já muda de assunto, já vai para outros temas, como se o trabalho tivesse sido um trabalhinho qualquer, quando na verdade foi uma empreitada hercúlea, uma empreitada de grande valor, que tem valor até hoje. Como o Érico Veríssimo ele não foi só um observador dessas ocorrências todas, ele também foi um participador, ele teve participação ativa, a gente vê muito da história dele aqui também. Então é um livro bem curto, são 100 páginas, um pouquinho mais de 100 páginas, mas que
mas no qual a gente consegue ver a atuação de um editor, a gente consegue observar os bastidores de uma editora, a gente consegue ver também as relações entre editores e autores, ou seja, um pouco da vida literária ali do local, consegue ter um breve panorama sobre o ambiente editorial do Brasil e ver também um pouco da vida do próprio Érico Veríssimo, porque não seria possível falar sobre esse cenário todo sem o autor do título se incluir também. É por isso que aqui no subtítulo ele escreveu um pequeno retrato em que o pintor também aparece, porque ele também participou de toda essa história. Toda vez que eu me deparo com um livro pequeno, que é muito bem feito, que tem informações muito preciosas, eu costumo falar que ele é uma pequena joia, né? Uma peça pequena, assim, um trabalho breve, mas que tem um valor muito alto. E Um Certo Henrique Bertazzo é também uma pequena joia, é um livro que vale muito a pena ler, dá para ler em um dia, assim, dá para ler no fim de semana, se a sua leitura for mais lenta. Mas em um dia é um livro que dá para matar e, terminada a leitura, dá para obter informações assim, muito importantes sobre o ambiente literário, editorial e cultural do Brasil.